É, que saúde, hein, vovó Tessonada? Dá até baiô. Opa, vocês chegaram? Não é nada disso que vocês estão pensando não, tá bom? Vamos pro vídeo, vamos. Fala, Geek, belezinha? Hoje eu trouxe pra vocês o anime do curandeiro. O cara que sabe usar 100% do seu poder de protagonista. Eu vou deixar o nome desse anime na descrição e no vídeo aqui pra vocês, beleza? E antes de mais nada, já deixa o like aí, se inscreve no canal pra eu continuar trazendo indicações, resumos e todo tipo de conteúdo de anime aqui pra vocês. Sem enrolar muito, bora pra história desse anime. E nesse anime, os curandeiros são muito respeitados e considerados parte importante do reino. Existem até escolas do tipo Harry Potter para eles se formarem e servirem ao reino da melhor forma. E nós conhecemos Zenos, um jovem curandeiro que não teve essa educação formal e aprendeu tudo o que ele sabe sozinho. Afinal, o cara é o protagonista, né? Então a obrigação dele é ser foda. Zenos faz parte de um grupo chamado Fênix Dourada. E esse grupo estava ficando muito popular no reino. E por isso, eles resolvem expulsar Zenos do grupo, porque ele era um curandeiro sem licença e isso podia pegar mal para a imagem do grupo. Então eles dão uma moeda de ouro para Zenos e dizem que esse é o pagamento pelos serviços dele até agora. E se fosse eu já mandava eles enfiar essa moeda no olho do... Zenos então vai embora e já fica pensando no que vai fazer da vida agora. E é quando ele passa em frente a um beco e vê uma elfa escrava tentando fugir de um homem e uma mulher. Mas o cara enfia uma faca no bucho da elfa, que já cai estribuchando. Zenos corre até lá e diz a eles que vai comprar a elfa e dá aquela moeda de ouro que tinha ganhado lá do grupo deles. E a mulher aceita na hora. Afinal, aquela elfa já estava quase indo pro saco mesmo. Eles vão embora e Zenos cura a elfa, que fica toda feliz e diz que seu nome é Lily. E Zeno leva ela para comer alguma coisa, porque ela estava morrendo de fome. E continua pensando no que ele vai fazer da vida agora. Afinal, ele só tinha uma moeda e ele usou para comprar ela. E quando eles estão lá na taverna pegando rango, aparece um homem lagarto que está com o braço ferido por um tiro de uma bala mágica. E Zenos, na mesma hora, cura ele. E o cara fica muito agradecido e paga Zeno. Então, ele tem uma grande ideia de montar uma clínica para atender os feridos e assim ganhar um dinheiro com isso. Mas como ele não tem licença, ele vai ter que ser um curandeiro clandestino. E Lily diz que vai ajudar ele. Afinal, Zenos salvou sua vida. Zenos diz que sua clínica não pode chamar atenção. Então, ele vai até as favelas do reino, onde tem várias casas abandonadas, a fim de achar uma casa que esteja em bom estado para que ele possa montar a sua clínica. O vagabundo quer montar uma clínica e ainda quer arrumar uma casa de graça. Isso é invasão de propriedade, doidão. Mas não vai dar nada pra ele, porque afinal, ele é o protagonista, né? Eles encontram uma casa que parece boa, mas quando eles entram, descobrem que tem um espectro lá dentro, que é uma mulher chamada Carmila. E por coincidência, é uma mulher. Vai vendo. E nesse mundo, todo mundo tem medo de espectros. Afinal, eles são um dos monstros mais sinistros que existem. Carmila tenta expulsar eles da casa, mas Zeno diz que já lutou com mais de 100 espectros quando estava no grupo de aventureiros e que eles são fracos contra a magia de cura. Aí você vai dizer pra mim, nossa, é muita coincidência. Mas ele pode, né? Afinal, ele é o protagonista. Carmila, vendo que não pode derrotar Zeno, diz a ele que ele pode usar a parte de baixo da casa para fazer sua clínica, mas ela vai ficar na parte de cima. E então ele concorda. Zeno e Lily arrumam tudo e montam a clínica. E seus primeiros pacientes aparecem. E é o mesmo carinha que ele curou na taverna aquele dia. E dessa vez ele leva a sua irmã para Zeno examinar. O nome dela é Zofia e ela é a líder dos Homens Lagartos. E sim, é mais uma mulher. Ele examina o braço dela e diz que a situação tá feia e que ele vai ter que cortar o braço dela e botar outro no lugar. E ela diz que tudo bem. Zenos então corta o braço dela, que estava todo esbagaçado. E então Zenos cria outro braço do nada. E ele é brabo porque ele cria os ossos, os nervos, os tendões, as veias e até a churreia. Essa piada foi boa.
Sofia fica muito impressionada e diz que nunca viu um curandeiro fazer esse tipo de coisa antes. Mas ela esqueceu que Zenos é o protagonista. Sofia então diz que a partir de agora os homens lagartos vão se consultar com o Zeno. E assim ele ganha um monte de clientes. Mais tarde, naquele dia, Zenos e Lili estavam de boa tomando um chá quando um grupo de lobisomens chega na clínica a fim de acabar com Zenos. A líder deles se chama Linga e diz que vai acabar com o cara que está curando seus inimigos. E sim, a líder dos lobisomens também é uma mulher. Mas isso é só coincidência, né? O que acontece é que nas favelas existem 3 grupos rivais: os homens lagartos, os lobisomens e os orques. E os grupos vivem em guerra por território. Então, Linga quer acabar com Zenos porque ele está curando os homens lagartos agora, que são seus inimigos. Entendeu, Zé Biscoito? Então Linga ataca Zenos com um machadão. Mas ele usa uma magia de defesa e o machado quebra. Então, todos os lobisomens atacam ele ao mesmo tempo, mas não fazem nenhum arranhão nele. Mas isso é lógico. Afinal, Zenos é o protagonista, né? Linga, então, manda os lobisomens quebrarem toda a clínica. Mas isso irrita Carmila, que aparece e diz que vai matar todos eles. E todos ficam cagando de medo do espectro. Mas Zenos pede para ela não fazer isso e diz que ele vai resolver as coisas. Então ela volta para cima e deixa tudo nas mãos de Zeno. E Linga fica muito agradecida por Zenos ter poupado a vida deles. E diz que a partir de hoje tem uma dívida com ele por ele ter tido piedade dela e de seus lobisomens. E assim, ele ganha mais clientes. Esse maluco vai ficar rico. No dia seguinte, um orc vai até a clínica e diz que sua líder exige a presença de Zeno. Ele diz que ela não pode se mover e precisa de ajuda. Zenos então vai com ele até o território dos orcs. Ao chegar lá, ele conhece Liwi, a líder dos orcs. E não sei se vocês perceberam que todas as líderes dos grupos são mulheres. Acho que o doutor tá formando um harém. Enfim, Liwi diz que engoliu uma pedra de mana pensando que era um bolinho de arroz. Meu Deus. E agora a pedra pode explodir a qualquer momento. E é por isso que ela não pode se mover. Ela diz que se Zeno puder resolver esse problema, ela vai dar toda a sua riqueza para ele. Ele então se aproxima e tira a pedra da barriga dela muito rápido. E ainda segura a explosão com suas próprias mãos. E você já sabe que ele consegue fazer isso porque ele é o protagonista. Zenos então devolve a ela a chave do tesouro e diz que não quer nada em troca. Ela diz que ele e a sua clínica estão sob a proteção dos orcs. E assim ele ganha ainda mais clientes. A cena corta e vemos Lily conversando com Zeno. E ela diz que as 3 líderes estão aparecendo na clínica quase todos os dias. E eu acho que elas estão querendo uma examinada dos Zenos. Carmila então diz que elas estão afim de Zeno e que é questão de tempo para que os 3 grupos entrem em guerra para ficar com o doutor. E é exatamente isso que acontece. Elas marcam um local onde os grupos vão se enfrentar para saber quem vai mandar nas favelas de uma vez por todas. Mas na verdade, isso é só uma briga por causa de macho, né? Zenon e Lily vão até o lugar para assistir a luta. E a porrada já começa a chover cedo. E depois de umas 2 horas de pancadaria, eles percebem que ninguém está ficando ferido e que os inimigos sempre se levantam. É que na verdade, Zenon estava curando todos eles esse tempo todo. E as 3 líderes percebem que já não tinham mais motivo para brigarem e que todos já tinham extravasado a sua raiva e mágoas do passado. E as 3 resolvem fazer uma trégua nesse conflito, mas elas dizem que não vão desistir de Zenon. Essas mulheres estão doidinhas para levar uma examinada mesmo. Lily então pergunta a Zenon por que ele fez isso e ele responde que ele não podia deixar que seus clientes se matassem. Afinal, como sua clínica iria ficar sem pacientes? E Lily sorri e chama ele de mentiroso. Ai, que fófio. A cena corta e vemos o comandante da Guarda Real em uma reunião com sua vice-comandante, uma mulher chamada Krisha, que é mais conhecida como a Dama de Ferro. Ele diz a ela que existem rumores que os 3 grupos da favela
agora estão vivendo em harmonia e que isso pode ser perigoso para os nobres. Afinal, se os 3 grupos da favela resolvem se unir contra os nobres do reino, isso pode causar uma guerra civil. E ele diz também que a trégua entre esses grupos pode ter sido motivada por uma pessoa. E a missão de Kirisha é investigar o que causou essa trégua e quem é a pessoa envolvida nisso. E essa lourinha com certeza vai virar mais uma do harém do doutor. Tô até vendo. Então a cena corta e já vemos ela nas favelas investigando sobre os 3 grupos que agora vivem em paz, enquanto o doutor tá lá na clínica de boa, sem saber de nada. E com certeza vai dar merda isso. E esse foi o final do 3º episódio, que deixou a gente cheio de perguntas. Porque, e agora? O que vai acontecer? A lourinha vai mandar os Zenos pro Vasco? Ou ela vai render pra ele também e entrar pro seu harém? E mais importante que isso, será que os Zenos vai fazer um exame ginecológico nelas? Só vendo. E tá na hora da nota, né? E pra ser bem sincero, esse anime eu não achei nada demais. É um anime legalzinho, e eu dou uma nota 6 e tá muito bom. E agora, se você ficou até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse vídeo deu um trabalho danado. Deixa o nome do anime aí nos comentários, quem sabe eu faço um vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto e eu fui!